No Tira Temas de hoje juntamos na Feira Raiana e Danha Nova três dos cabeças de lista às eleições legislativas do passado mês de março pelo Círculo de Castelo Branco. Estão aqui connosco a Liliana Reis, da Aliança Democrática, Nuno Fazenda, do Partido Socialista e João Ribeiro do Chega. Bem-vindos e obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem a nós nesta emissão da Rádio Observador, feita aqui na Feira Raiana, a feira que termina no próximo domingo, dia 4, dedicada este ano ao tema da sustentabilidade. E é por aí que começamos. Danha Nova é uma das 5 biorregiões do país, um modelo de desenvolvimento rural assente na sustentabilidade ambiental, com métodos de produção sustentáveis, biológicos, que respeitem a biodiversidade dos territórios. Pergunto-lhe, Liliana Reis, até tendo em conta a experiência deste município e o conhecimento que tem desta realidade, se é possível compatibilizar estes objetivos de sustentabilidade com a necessidade de produzir riqueza, emprego e, dessa forma, promover a fixação de pessoas nestes territórios. Muito boa tarde, agradeço o convite para estar aqui hoje e também me cumpre sublinhar a Rádio Observador pelo 10º aniversário, mas também pela iniciativa que teve de realizar hoje este debate aqui em Danha Nova. Muito obrigada. Relativamente à pergunta que me formulou, naturalmente que Danha Nova tem sido um município exemplo do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e, nomeadamente, da atração e captação de muitas pessoas, nomeadamente comunidades estrangeiras. Aliás, Danha Nova e Penamacor têm sido sinalizados nesse sentido, que hoje têm uma capacidade de atração de várias comunidades estrangeiras. Começou-se a verificar logo após a realização do Boom Festival, que se realiza aqui de 2 em 2 anos e que tem sido um promotor e um provedor até, não apenas da dinamização cultural. Aliás, eu hoje ouvi o Paulo Longo no Contracorrente de manhã, que falava não apenas no Centro Cultural Raiano, mas também das várias iniciativas culturais que o município tem. Mas também do ponto de vista económico. Aliás, amanhã de manhã a apresentação aqui por Alain Legout, um empresário francês, que está a desenvolver casas sustentáveis, não sei se reparou logo ao início, que é a Biome Space, uma empresa francesa. E aquilo que nós vemos é que é possível, com produtos endógenos, aliás, aqui refiro-me, por exemplo, a produtos florestais, e teve o cuidado de me enviar para também sinalizar a possibilidade de exportação dos nossos produtos locais e, nomeadamente, destas novas casas que vão nascer e vão criar aqui vários empregos, vão fixar naturalmente várias pessoas no nosso território, mas é muito importante que nós também olhemos para o nosso território de uma forma holística. Hoje não há governação local, governação nacional ou governação internacional ou global. Hoje a governação é local e, por isso, nós temos que conseguir, efetivamente, primeiro, captar investimento direto estrangeiro. E isso os nossos territórios têm que o conseguir fazer não apenas através de medidas fiscais municipais, como vários municípios já têm. Posso falar talvez melhor do Fundão, mas sei que vários municípios como a Covilhã, como Idanha, também têm, mas também que não se diabolize o investimento privado, como foi feito durante muito tempo. É que o desenvolvimento territorial não é apenas feito e não é apenas conseguido por parte do Estado. Na verdade, são as empresas também que são hoje promotores de desenvolvimento territorial e desta coesão territorial. E por isso não me parece que a sustentabilidade e a economia possam ser desligadas. Aquilo que me parece efetivamente é que nós devemos de olhar para os produtos endógenos que temos, para os clusters regionais, e nós temos aqui vários clusters. Temos, por exemplo, na região da Covilhã, sobretudo, o cluster muito ligado à medicina. Aqui, o cluster da sustentabilidade e da biodiversidade, em Idanha. Temos o cluster da floresta na zona do Pinhal. Nós temos aqui uma região muito rica, e acho que todos nós partilhamos desta opinião, e que nós tenhamos a capacidade e saibamos efetivamente ser esses agentes
de coesão territorial. Nuno Fazenda, pelo PS deve ser esta a aposta dos territórios do interior do país, a promoção da sustentabilidade ambiental enquanto matriz de desenvolvimento, ou é uma aposta que acaba por conduzir a que mais pessoas sigam ali pela A23 até Lisboa ou outros grandes centros urbanos, tendo em conta a falta de oportunidades de trabalho? Bom, essa é a aposta certa, mas antes de mais não queria também deixar de agradecer o convite para estar aqui também hoje e dar os parabéns ao Observador pelo 10º aniversário e também, de facto, por estarem aqui hoje na nossa região, no distrito de Castelo Branco e em concreto em Idanha Nova, a fazer esta cobertura da Feira Raiana e por isso bem-ajo pela vossa presença e pelo vosso trabalho. Bom, de facto, a coesão territorial é um desígnio nacional. Nós basta ter presente que cerca de 70% da população está no litoral, ou se quisermos, cerca de 89% dos alunos do ensino superior estão no litoral, 85% da riqueza produzida no país está no litoral e, portanto, nós temos que, de facto, olhar para o interior como uma causa nacional. E aquilo que é o desafio da coesão territorial não é com uma varinha mágica, mas é com a ação em várias frentes. É, por um lado, naquilo que é na economia, no apoio diferenciado às empresas com incentivos e com fundos europeus destinados para quem investe no interior, também naquilo que são os aspectos de serviços públicos, nomeadamente naquilo que é os apoios às famílias, os serviços de saúde, os serviços de educação, mas também, se quisermos, é naquilo que são as infraestruturas de suporte, na remoção de custos de contexto, como é o caso das portagens nas Eixecute, que foi uma decisão política nesse sentido. Já vamos falar sobre isso. Já iremos, mas sobretudo é olhar depois para aquilo que são os recursos do próprio território. E nessa medida, aquilo que o interior e a região da Beira Baixa, que é onde nos encontramos, tem para oferecer é diferenciação. É a sua natureza, é o seu território, são as pessoas. E nessa medida, aquilo que eu queria aqui sublinhar, no caso da Idanha e da Beira Baixa, é que de facto aqui, e este evento apenas reflete isso mesmo, há aqui uma aposta no domínio do conhecimento. Nós vimos neste evento o debate com vários especialistas e gente de todo o mundo a debater o futuro da sustentabilidade e a dimensão das alterações climáticas e também no domínio do agroalimentar. É também a cultura, porque vimos aqui também a puxar por aquilo que são os ativos culturais, desde a gastronomia, mas também o património cultural, as aldeias históricas. Tudo isso aqui está presente nesse evento e, portanto, a somar ao conhecimento, a somar à cultura, depois há também, de facto, a dimensão económica. E na dimensão económica, não só temos aqui um investimento que está, e hoje vocês de manhã falaram sobre isso, a acontecer nesta região e no Concelho de Idanha Nova em diversas áreas, no domínio do agroalimentar, com um laboratório colaborativo, onde junta conhecimento, ciência e empresários, mas também no domínio do turismo. Basta ter presente que temos aqui duas aldeias históricas que têm um potencial enorme e que já hoje é uma realidade do ponto de vista turístico e nós também nessa perspectiva temos que olhar para o interior não como uma fatalidade, mas como uma oportunidade para o país. E é nessa medida que temos que valorizar também o turismo, porque também a partir o turismo é um dinamizador de economias locais, é muito mais do que hotelaria e restauração, tem um efeito multiplicador no domínio da cultura, dos transportes, do agroalimentar e tudo isso pode contribuir. E é nesta visão, digamos, mais global, que nós, e tendo como pano de fundo a sustentabilidade, que eu quero, de facto, saudar o município de Idanha Nova, que tem como pano de fundo a biorregião e toda a sua estratégia está focada nesse domínio, mas que depois nas diferentes vertentes o faz. Eu posso até dar aqui o exemplo de um dos projetos que foi aprovado anteriormente no âmbito do PRR, é o bairro comercial digital para a Idanha e que tem também como seu propósito promover depois os seus produtos que aqui são produzidos e trabalhados no Concelho de Idanha Nova. Já vamos falar também do PRR. João Ribeiro, numa entrevista que concedeu ao Jornal Regional Reconquista por ocasião da campanha para as legislativas, defendia o fim das portagens nas antigas SECUT, foi isso mesmo que acabou por acontecer no Parlamento, por proposta do Partido Socialista. A A23 é uma dessas autoestradas que vão deixar de ser portajadas a partir de janeiro. Trava o despovoamento ou torna mais fácil a saída também? A entrada, mas a saída também. Antes de mais, boa tarde, agradecer à Rádio Observador por estar no interior do país e dar-vos os parabéns pelo 10º aniversário e agradecer o convite. Realmente a A23 é um assunto que me é bastante caro e o deputado Nuno Fazenda fez questão de referir que foi o PS que fez a abolição das portagens, mas eu tenho boa memória e também não me esqueço que os pórticos da A23 foram colocados no governo de José Sócrates e depois houve aquela situação que todos nós sabemos chamada Troika e foi então o governo da AD
obrigado que as pôs a pagar. Eu costumo dizer, e acho que isto é muito importante, principalmente para quem nos ouve em Lisboa e não conhece tanto o interior, que a A23 ser gratuita não é discriminação positiva, é uma questão de igualdade. Aqui não existe mais nenhuma estrada com 2 faixas para cada lado, é só aquela. É tão ridículo a A23 ser a pagar como nós propormos o IC19 ser a pagar ou o IC17. Uma segunda circular. E depois, outra situação, nós estamos aqui em Idanha Nova, para as pessoas terem uma ideia, eu acho que esta imagem visual é muito importante, este concelho tem 7 habitantes por quilómetro quadrado. Se nós metermos cada pessoa separada no concelho, podem gritar à vontade, ninguém ouve. E nós aqui estamos à beirinha de ir para a Espanha, aliás, facilmente, ainda agora há pouco tempo, 2 instituições de Castelo Branco de ginástica foram participar numa prova na Noruega e trouxeram o ouro. Tiveram um azar. Ambas tiveram o ouro e até umas tiveram o azar. Onde é que elas foram apanhar o avião? A Madrid. Isto acontece. Madrid, apesar de estar a 400 km e Lisboa a 200, é mais barato ir para Madrid porque não se paga portagens e o combustível é mais barato do que ir para Lisboa. Nós sentimos um pouco que somos afastados do centro das decisões. Por isso, eu acho que a A23 ser gratuita não é uma maneira das pessoas saírem, não de todo, é uma maneira de fixar as empresas, fixar pessoas e alterar os custos de contexto. Já agora, para que se perceba, o azar dessa equipa de ginástica foi ter sido burlada por uma agência de viagens. Não teve online, nada a ver com... Exatamente. Deixe-me só passar a questão da A23 para o Nuno Fazenda. Sim, vamos já, mas deixa-me só perguntar à Liliana Reis, porque o PSD e o CDS defendiam, ao invés do PS, uma redução gradual das portagens. Está alinhada com esta posição ou, no caso específico da A23, considera que é positiva a eliminação das portagens de uma só vez, desde já? Eu tive a oportunidade de dizer, aliás, durante a campanha e depois, quando da aprovação, de defender aquela que é a minha posição relativamente a esta matéria. Eu considero que a A23 é efetivamente um dos principais contributos para os custos de contexto, para a agravação dos custos de contexto no interior. Mas há aqui algo muito importante, é que não deixa de ser curioso que o Partido Socialista, 8 anos de governação, várias propostas, não apenas do Partido Social Democrata, mas até do Partido Comunista, do Partido Social Democrata para a sua redução, do Partido Comunista para a sua abolição, votou contra. O Partido Chega, após a apresentação da proposta do Partido Socialista na Assembleia da República, mudou de posição 3 vezes em 24 horas, o que revela que é um partido catch-all e aquilo que queria era efetivamente procurar maximizar os seus dividendos do ponto de vista eleitoral. Ora, aquilo que eu manifestei, nomeadamente através de uma declaração de voto que os meus colegas sabem que a fiz na Assembleia da República e depois que foi subscrita por mais 6 colegas, nomeadamente os meus colegas de Vila Real, Bragança, e de Coimbra, o Maurício também de Coimbra, foi alargar efetivamente o número de scooters e de autoestradas cobertas no interior, mas aqui outra questão foi introduzir a explicação porque é que, na verdade, o princípio do utilizador-pagador não se pode aplicar a esta região. E porquê? Porque nós, no mundo rural, somos os maiores sequestradores de carbono que existe no país. Então como é que se pode dizer que não pode haver abolição de portagens relativamente a esta matéria? Agora, há aqui um oportunismo político enorme por parte do Partido Socialista e por parte do Chega, que eu não posso deixar de denunciar nem destapar, uma vez que o Partido Socialista nem sequer contemplou essa medida no orçamento que está em vigor, ou seja, no orçamento de 2023, mas nós não sabemos se o orçamento, aliás, a medida como foi anunciada como abolição imediata, e ambos os meus colegas sabiam que tinha que descer à 6ª Comissão e depois ser aprovada na 6ª Comissão e tudo mais, mas sabiam de outra coisa, é que sabiam que ambos têm que aprovar o orçamento para que essa medida, efetivamente, seja efetivada. Vamos falar sobre o orçamento na segunda parte deste Tira-Teimas, mas Judite França, estavas a interpelar no Fazenda. Muito brevemente, claro, porque eu gostava de perguntar, pensando no futuro, não é? Que impacto
é que espera que esta eliminação das portagens tenha já a partir de janeiro? Eu posso dar um, que é não ter caminhões tão grandes nas estradas secundárias, muitas delas apertadinhas, não é? Muito bem, bom, mas vale a pena repor também a verdade, naquilo que é os factos que também quero aqui circunscrever de forma muito clara. Em primeiro lugar, nós não chegamos a este tema da abolição das portagens com o contador a zero. Há 8 anos atrás, o Partido Socialista, durante estes últimos 8, no governos anteriores, liderados pelo Dr. António Costa, nós tivemos 8 anos de crescimento acima da média da União Europeia, tivemos emprego em máximos históricos e tivemos um aumento real dos salários dos portugueses. No meio desses 8 anos, tivemos que virar a página da austeridade da Troika, enfrentar uma pandemia e a maior crise inflacionária dos últimos 30 anos. Ainda assim, com esses 3 eventos de grande impacto no país, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista conseguiu reduzir 65% das portagens. Portanto, nós quando falamos das portagens, estamos a dizer que vamos eliminar agora 100%. Nós já reduzimos 65%. E depois, sim, como num programa eleitoral, o Partido Socialista, com uma nova liderança, disse, bom, nós agora comprometemos em sede de campanha eleitoral, com o enquadramento no seu programa macroeconómico, com o estudo que foi feito, a propor a eliminar a totalidade das portagens, porque já tínhamos reduzido 65%. E o Partido Socialista tem que honrar os seus compromissos. Propôs isto num programa eleitoral, e aquilo que faz é, faz uma proposta, submete à Assembleia da República e os únicos 2 partidos que votaram contra, e isso a gente pode dar as voltas que quiser, foi o PSD e o CDS. E isso é factual. E isso traz, evidentemente, impactos positivos para a região. É uma questão de justiça. E eu queria também dizer aqui algo que sinto que por parte da direita e do Governo, que até numa recente audição no Parlamento, que é uma injustiça termos a abolição das portagens no interior. Ora, isso é algo que é inaceitável, porque não é injustiça nenhuma, é fazer justiça com o interior. Não foi tão rápido como queríamos, porque as finanças não o permitiram. Hoje temos 65 já redução e queremos chegar mais longe. Estamos no limite do nosso tempo nesta primeira parte, mas João Ribeiro, imagino que queira responder aqui à crítica de Liliana Reis. Relativamente às portagens, é assim, o Chega sempre defendeu, desde da sua fundação, a abolição das portagens no interior. Aliás, nós no nosso programa eleitoral temos a abolição gradual de todas as portagens do país, de todas, e daí aquilo que a Liliana Reis disse, o avanço ao recuo, nós esperávamos por parte da AD uma proposta que dissesse vamos reduzir daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e a vossa proposta não tinha nenhum horizonte temporal, ou seja, era quando Deus Nosso Senhor quisesse. Também de referir que o deputado me fazendo isso relativamente ao PS, eu não me esqueço, e isso foi uma proposta do PSD, honra seja feita, da redução de 50% das portagens, e vocês naquela altura no Parlamento, que era a redução de 50%, arranjaram ali uma artimanha, como se diz aqui no interior, e conseguiram só reduzir 30%. Por isso o PS só foi copiar uma medida que era popular, não é populista, é popular, no interior, depois de estarem na oposição. Tiveram lá 8 anos e não mudaram. Isso é verdade. Agora, nós no Chega, claro que votámos a favor da proposta. Esta medida das portagens é uma medida com impacto orçamental e já vamos falar de orçamento na segunda parte deste Tira-Teima, mas fazemos só uma curta pausa para atualizar as notícias. Estamos na Feira Raiana, em Idenha Nova, à conversa com os deputados eleitos pelo Distrito de Castelo Branco, Liliana Reis, Nuno Fazenda e João Ribeiro. Há pouco a Liliana Reis falava do impacto orçamental de algumas medidas, nomeadamente das portagens. Ontem, quem veio falar também do orçamento foi o ex-primeiro-ministro António Costa. Defendeu numa entrevista na televisão que há várias formas de afirmar a divergência política sem que isso signifique chumbar o orçamento. E mais, foi até mais taxativo, disse que a última coisa que o país precisa nesta altura é de uma nova crise política. Nuno Fazenda, começando por si, tendo em conta que é deputado do PS, depois desta declaração do ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral do seu partido, Pedro Nuno Santos fica agora com margem mais diminuída para fazer exigências nas negociações do orçamento, que vão ser retomadas em setembro? Vamos ver, o Partido Socialista tem desde o início manifestado a sua disponibilidade para negociar. Mas aquilo que a entrevista do anterior primeiro-ministro, o Dr. António Costa, disse também é que a responsabilidade de negociar e de apresentar um orçamento cabe ao Governo. E o Governo tem que ter a humildade, porque tem exatamente o mesmo número de deputados do PSD com o mesmo número de deputados do PS.
E é normal, já em circunstâncias normais que tivesse uma maioria, que se negocie com os outros partidos. Quando ainda por cima, no caso do PSD, e do PS tem o mesmo número de deputados, aqui no caso do Distrito de Castelo Branco, nós até tivemos o melhor resultado a nível nacional, onde o PS ganhou em número de mandatos, em número de votos e em número de conselhos. Do conselho de onde eu sou, enquanto cabeça de lista, que sou da Covilhã, e a Liliana, que é professora na UBI na Covilhã, o PS teve quase o dobro dos votos da AD. E, portanto, dito isto, também significa que nós sabemos bem que somos oposição, que o governo, a AD é governo, e é com esta humildade que agora nós temos que negociar. O PS tem estado com toda a disponibilidade para negociar, mas essa negociação tem que ser séria, tem que haver disponibilidade para também se Mas acolher. estava à espera que António Costa fosse tão assertivo em mais de um momento desta entrevista ao dizer que o orçamento deve ser viabilizado, porque no fundo foi essa a mensagem que passou. Mas o Partido Socialista é pela estabilidade. Nós queremos, de facto, que possam ser criadas as condições para uma viabilização do orçamento. O que não será aceitável, e também é dito na entrevista, é que se houver medidas radicais que violentem completamente aquilo que é a visão programática de um partido que teve quase tantos, um impacto quase menos de 1% em relação à AD, que se meta na gaveta e que os deputados do Partido Socialista, ou se quisermos, todos os deputados que estão à volta, fiquem impedidos de apresentar A descida propostas. do IRC, por exemplo. Por exemplo. Mas aí António Costa diz que governar com duodécimos não é grave, não é? Bom, vamos lá ver, nós queremos os governos, evidentemente, há um governo em funções, tem a obrigação E a instabilidade de política, negociar, o PS nós também queremos diz pela que é- estabilidade, estamos abertos para uma negociação séria, só esperamos é que haja essa receptividade por parte do governo, para que se possa negociar. E por parte do partido Chega, este recado de António Costa assenta? Eu, por acaso, vi a entrevista ontem do Dr. António Costa e, sinceramente, aquilo que me pareceu foi, após o peculiar, diria eu, apoio do Primeiro-Ministro Luís Montenegro à candidatura de António Costa ao Conselho Europeu, António Costa veio pagar o favor, né? Veio pagar o favor e dizer, de certa forma, que o PS está quase obrigado a viabilizar o orçamento, nem que seja por uma abstenção. Não é limitado, é objetivo. É objetivo, é ser conhecido por ser objetivo e direto. E foi efetivamente isso que aconteceu. Olhar porque estávamos a puxar pelos galões, nós estamos aqui no Conselho de Adanha Nova, somos à freguesia de Aranhas, por acaso é uma freguesia muito bonita, tem um parque campismo muito bonito, o Chega ganhou nessa freguesia. Por isso que todas as leituras podem ter uma leitura. Já agora deixa-me fazer essa pergunta, que é, o Chega conseguiu eleger pela primeira vez, pergunto-lhe se acha que a população que deu a vitória, salvo seja, que lhe deu a eleição, está zangada, aborrecida com os partidos ditos do poder. Claramente, porque esses partidos ditos do poder, durante 50 anos, esqueceram-se do interior. Nós vimos constantemente o que aconteceu no interior, foi uma perda de população, uma perda de importância nacional. Aliás, até é bastante curioso, Castelo Branco, o Distrito de Castelo Branco já teve 2 primeiros ministros e não foi por isso que teve uma valorização extra por essa razão. Isso não é verdade, mas eu já Sabe tempo que de esclarecer. sabe que isso, Faz favor. isso não é verdade, mas fomos perdendo população, perdemos competitividade, foi isso que aconteceu. Nós estamos à beira, Castelo Branco. Mas recentrando aqui João Ribeiro, a pergunta era é só sobre para dizer que estamos a à postura do beira, Chega em à beira de relação ao ficar orçamento como a do guarda Estado. contra os deputados. Isso vai acontecer facilmente, porque já estamos a população, estamos a entrar numa situação que é quase incontornável, apesar de alguns conselhos aqui mais pequenos do interior, Penamacor, por exemplo, e Danha também, estão a conseguir ter mais crianças na escola do que tinham anteriormente. Fundão também está a acontecer isso. Liliana Reis, relativamente a esta entrevista de António Costa e as declarações que fez sobre o orçamento do Estado, como é que as interpretou? Acolheu com algum alívio? Acha que o Partido Socialista ficará mais condicionado no seu sentido de voto do documento orçamental? Eu acolhi-as de certa forma com alguma inteligência, que na verdade, muitas vezes, aquilo que se passa é que os partidos políticos, e nomeadamente os deputados, não entendem que o orçamento e a viabilização do orçamento de Estado, que talvez seja a nossa lei mais importante, para mim é seguramente, não pode ser entendida, e ele disse, como uma moção de censura ou uma moção de confiança. Exatamente. Aquilo que neste momento se passa é que quer o Chega, quer o Partido Socialista, e eu tenho que sinalizar isto até porque o Nuno disse relativamente ao número de votos que houve,
nomeadamente aqui no Distrito, mas houve uma questão também muito importante a nível nacional, é que este governo que está em funções ganhou as eleições e, não obstante não ser por uma margem muito grande, é este governo que está a governar. E aquilo que nós temos sentido, e aliás ainda há pouco falávamos da questão das portagens, mas podemos destapar inúmeras medidas que podemos falar do IRS? Exatamente, que já aconteceu. O que se passa é que há quase uma tentativa de criar subterfúgios para a governação se tornar parlamentar, nomeadamente através do Chega e do Partido Socialista. Ora, aquilo que ontem António Costa sinalizou é que é verdade que é necessário negociação, ele próprio sabe como os equilíbrios são frágeis no quadro de Bruxelas e o quão necessário é a negociação entre as várias famílias políticas no quadro europeu e, por isso, se calhar, puxou exatamente essa lógica de formação de equilíbrios, que não é pagar favores, é efetivamente perceber-se o que é necessário. Aliás, ele falou em algo que me parece também bastante importante, que é a instabilidade internacional neste momento, que pode vir a agudizar-se nos próximos meses, e vamos ter também eleições nos Estados Unidos, que nós não sabemos o que sairá dali. Agora, a instabilidade que António Costa sinalizou vem mostrar que aquilo que o nosso país não precisa é efetivamente instabilidade e aquilo que precisa é de negociação, e a negociação deve de ser feita. Aliás, parece-me que foi um claro apelo ao Partido Socialista para que negocie e ao Partido Social Democrata para que naturalmente governe. Agora, há algo muito importante, é que o Partido Social Democrata também está disponível para negociar, mas tem que acomodar o seu programa eleitoral para que ele seja cumprido, porque é ele que está a governar. Na primeira parte deste tira-teimas tínhamos aflorado aqui a questão do Plano de Recuperação e Resiliência. Nuno Fazenda foi presidente da Subcomissão Parlamentar para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR. No período de transição da pasta para o atual executivo da AD, o senhor disse que Portugal tem sido um exemplo nesta matéria. É notícia nestes últimos dias que 40% dos projetos do PRR estão ou em estado preocupante ou mesmo crítico. Pergunto-lhe se mantém essa afirmação, como é que se explicam estes números? Muito bem, acho que e agradeço, aliás, a oportunidade, porque estes debates também permitem contribuir para o esclarecimento. Aquilo que posso dizer-lhe é citar a própria Comissária Europeia. A Comissária Europeia, Elisa Ferreira, numa entrevista que está disponível para todos na Rádio Renascença ao público, que diz claramente que Portugal está acima da média na execução dos fundos europeus e, concretamente, relativamente ao PRR, é clara, diz que estamos acima da média quando comparados com os outros países. Mas neste momento o relatório da CNAR já fala nesses 40%. Já lá vamos. 40% é diferente de ser exemplar também, não é? Com certeza, mas não, quando eu digo... Ou pode ser exemplar na comparação, mas... Não, mas quando eu digo, deixa-me só corrigir, quando eu digo, disse e reitero que Portugal não é o governo A ou B, nos diferentes ciclos governativos, nos diferentes ciclos de programação, tem sido exemplar na aplicação dos fundos europeus em Portugal. Alguém que percorra o país e vê como nós aumentámos os níveis de serviços públicos, de educação, de investimento, muito graças. Aliás, aqui a Dânia também é um bom exemplo daquilo que são os vários investimentos públicos e muitos deles cofinanciados com fundos europeus. Neste momento temos o Hospital de Lisboa Oriental em perigo. Pronto, outro tema é o PRR. E só para circunscrever, quando eu digo que é exemplar, é nos diferentes ciclos de programação, Portugal tem sido um bom caso quando comparado no espaço aqui estávamos a falar do PRR. O PRR, a Comissária Europeia, que é quem tem da coesão dos reformas, veio dizer que Portugal está acima da média nesses fundos. Nós próprios recebemos, e eu estive, aliás, nessa reunião de comissão parlamentar, recebemos a comissão técnica, no fundo, a unidade especializada da Comissão Europeia, que avalia os diferentes PRRs. E o que eles disseram é que Portugal, até ao momento, está a correr bem a implementação do PRR. Mas, dito isto, nós não negamos que há dificuldades. Isto contrasta com aquela que é a avaliação feita pela Comissão de Acompanhamento. Mas nós não negamos que haja dificuldades. Agora, ou acredita que o pior terá acontecido nos últimos meses? Não, nós temos presente o seguinte, que é, há investimentos que evidentemente e que estão sinalizados pela CNA que têm maior dificuldade de execução e isso é um desafio, mas isso cabe quem governa tem todos os dias desafios. Eu já tive essa experiência e naturalmente governar é resolver problemas, porque agora há aqui uma coisa que eu vos quero dizer também. Diz o Sr. Ministro da Coesão Territorial que neste momento temos uma execução de cerca de 20%. Execução, isto é, montantes pagos. E que espera que até ao final do ano, portanto, em dezembro, ter uma execução de 40%.
como é que acham que essa execução pode ser duplicada? Porquê? Porque antes houve um trabalho preparatório de planeamento, de lançamento de concursos, de adjudicação de obras e de execução de obra. Para agora, quando a obra está feita, se pode pagar. É assim normal na execução dos fundos europeus. Mas há desafios, atenção, não deixo de dizer que sim, temos desafios, e o que o Sr. Ministro da Coesão Territorial também veio dizer é que se aqui este outro não funcionar... Exatamente. Como têm outros Estados-membros. Liliana Reis, o Primeiro-Ministro admite que há metas ambiciosas no âmbito do PRR, nomeadamente a questão da construção de casas tão importante. A anunciada reprogramação pelo Ministro adjunto e da Coesão é uma maneira de ganhar tempo que pode ser útil neste caso? Naturalmente, aliás, há aqui o que está neste momento a ser pensado por parte do Governo é um conjunto de instrumentos que facilitem a execução do PRR. Repare que a Comissão de Acompanhamento, aquilo que destapa e aquilo que sinaliza é que nós não temos a execução que deveríamos ter. E mais uma vez estamos no interior, repare que dos 17 milhões, 4 milhões que são desterritorializados, se assim pudermos dizer, 13 milhões do PRR estão no litoral. Ou seja, digamos que a fatia que calha à Idenha é curta, não é? Exatamente, apesar de alguns municípios, como o Nuno há pouco sublinhava, nomeadamente Idenha, aquele em que nós estamos, mas apesar de alguns terem vindo a ser beneficiados através do PRR, aquilo que nos revela é que o litoral tem 7 vezes mais fundos do que o interior, e isto também cumpre sublinhar. Agora, os instrumentos promovem, de certa forma, aquilo que está a ser implementado, 3 medidas, e não é só no âmbito da habitação, é do ponto de vista das políticas públicas de uma forma mais geral, até porque a habitação agora com o novo comissário por parte deste colégio, eu acredito que este novo colégio da Comissão Europeia, com este comissário da habitação, pode ser efetivamente um dinamizador em todos os Estados-membros de políticas públicas para a habitação. Mas, relativamente ao Governo, e até porque estava também inscrito já no programa eleitoral e no programa de Governo, há aqui uma ambição, efetivamente, que se acomode 3 dimensões prioritárias. Muito prioritárias. Primeiro, a facilitação na submissão das candidaturas, a celeridade na avaliação dos projetos nessas candidaturas e, terceiro, o pacote com a verba para a execução dos projetos. Reprogramação do PRR, João Ribeiro, sim ou não? Visto que o prazo é impossível alterar, não podemos fazer. Estamos na altura limite e aquilo, eu queria dar só uma nota. Eu tive Se for preciso, apoio um AD nisso? Nós queremos é que o PRR se aplique. Aquilo que nós vemos no terreno é que há muita dificuldade, não só naquelas empresas ou naquelas instituições, queria dizer, nas instituições e nas câmaras que já aplicaram algumas medidas PRR. Falo o exemplo que foi público, por exemplo, a Santa Casa Misericórdia do Fundão, que já tinha uma creche completa, paga, tudo pago, e tinha recebido 0 do PRR. Também concursos que já tentaram concorrer e ainda não conseguiram. E depois vamos ser realistas, que há obras que ainda não foi sequer lançado o concurso. Como é que elas vão ter, e nós aqui no interior, que temos muito falta de empresas de construção, como é que vamos conseguir realizar essa obra até 2026? Vai ser impossível. Ou seja, temos que não olhar para os números são muito bonitos, mas também aquela leitura que tivemos, por exemplo, França já tinha só um pagamento de 80% do PRR deles, e nós tínhamos 4 pagamentos, dava só 20%. Por isso, não olhemos para os números cegamente, olhemos é para o terreno. E o que nós vemos no terreno, autarcas do PS, autarcas da AD, que dizem que é muito difícil cumprir com aqueles prazos porque não conseguem lançar obra, não conseguem adjudicar a obra, não vão conseguir ter a obra pronta. Seguramente há problemas, isso mesmo foi identificado pela Comissão de Acompanhamento da Execução do PRR. Quero agradecer a Liliana Reis, João Ribeiro e Nuno Fazenda pela vossa presença neste Tira-Temas especial aqui na Feira Raiana, em Idenha Nova, onde estamos a fazer esta emissão de Tarde Política da Rádio Observador.